Olá, meu nome é Jéssica, eu tenho 25 anos, faço psicoterapia com o Rafael desde 2021, então faz 3 anos que eu faço psicoterapia, vai fazer 4 agora em janeiro, né, de 2025. E eu já acompanhava o trabalho do Rafa muito antes de iniciar o processo de psicoterapia com ele, devido a outros grupos de estudo que eu participava e eu já observava, acompanhava um pouco do trabalho dele e sempre me senti muito conectada, por um motivo que eu não sabia identificar qual era. Não era uma coisa muito consciente, mas me tocava muito a forma que ele se comunicava, a linguagem ali simbólica que ele utilizava, tudo isso me tocava em lugares não muito conscientes, digamos assim. E essas coisas, essa linguagem, a forma que ele trabalha, sempre de alguma maneira me fortaleceu para aquilo de mais importante que eu precisava trabalhar no meu processo, né? Me ajudava realmente no meu comportamento prático do dia, né? Ou pelo menos identificar os meus maiores desafios e dificuldades. Então, assim, eu já passava com outros profissionais, mas ficava observando ali o trabalho dele. E aí eu passei basicamente por um conflito, que era, tinha esse desejo de iniciar a psicoterapia com ele, mas ao mesmo tempo eu tinha assim dentro de mim que se eu iniciasse o processo de psicoterapia com ele, eu teria que enfrentar algo muito desafiador para mim, que até aquele momento eu não sabia muito bem o que era, mas eu entendia que se eu tomasse essa decisão, seria uma decisão séria, digamos assim, e que exigiria de mim muito comprometimento para que eu conseguisse lidar com alguns desconfortos, né? E para eu descobrir algumas coisas sobre mim. Eu lembro também que tive um momento de conexão com os meus próprios sonhos. Eu já estava observando o trabalho, estava interessada, então eu resolvi antes de dormir perguntar, né, para ver se eu conseguia alguma resposta nesse sentido, ter uma confirmação de que realmente esse era o caminho que eu devia seguir, que eu realmente deveria seguir a psicoterapia com o Rafa. E aí eu tive algumas sequências de sonhos e a sequência desses sonhos me mostraram que esse era o meu real desejo. Então eu fui falar com o Rafa que eu gostaria de iniciar o processo da psicoterapia e desde o primeiro momento eu fui muito acolhida por ele em questões muito delicadas em relação à minha alimentação, em relação ao meu processo mesmo de resgate, de fortalecimento do corpo, da mente, que é uma coisa que aparece bastante no meu processo, principalmente em relação à alimentação, como eu já disse. E aí, basicamente, eu entrei em contato com um sentimento de esperança, uma vontade de viver, porque eu me senti muito acolhida naquele processo de psicoterapia. Eu vi o tanto de possibilidades que eu ainda tinha para explorar, o quanto de criatividade que eu tinha para colocar na resolução dos meus problemas, o quanto eu poderia olhar os meus desafios com outros olhos, o quanto eu poderia utilizar da arte também, o quanto eu poderia sim utilizar dos meus próprios sonhos para obter as dicas aí do que eu precisava. E quando eu iniciei a psicoterapia com ele, eu já estava também numa graduação de psicologia. Hoje eu já estou formada, então eu também sou psicóloga, mas eu não pude, né? E ainda mais agora, eu não posso abrir mão desse processo de psicoterapia, pois até mesmo como profissional eu vejo quanto faz diferença ser acompanhado por alguém que é bom, que tem esse zelo, tem esse cuidado e essa responsabilidade no processo. Então, para mim, já estava sendo muito bom por conta das minhas questões pessoais mesmo, com a alimentação, com o meu processo de descoberta, de colocar minha energia para fora, né? Minha criatividade, minha sensibilidade nos meus projetos, né? Colocar realmente em ações e não ficar só nos pensamentos, só na minha cabeça, mas trazer resoluções para o meu dia a dia. Então, mesmo ali com trabalhando muita questão simbólica, as ferramentas, acho que o principal diferencial que eu observei nesse processo foi justamente porque essa linguagem simbólica, essa linguagem do inconsciente, ela não foi usada e continua não sendo usada para me tirar da realidade, mas muito pelo contrário. Ela vem justamente para me instalar na realidade, para que eu tenha condições de cada vez mais
bancar as minhas próprias escolhas, os meus próprios desejos e cada vez mais estar fortalecida e capaz de assumir as responsabilidades e os compromissos que eu preciso assumir no meu dia a dia, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos projetos futuros que eu vou desenvolver, nos sonhos que eu tenho, que eu gostaria de viver ainda nessa vida. Então, tem muita coisa para trabalhar e a psicoterapia é um pilar essencial para mim, que eu realmente assim vejo que faz muita diferença e se eu não estivesse comprometida a estar nesse processo, certamente em muitos momentos em que eu tive que fazer escolhas decisivas e que ainda tenho, eu não estaria talvez tão consciente em alguns momentos. E eu sei que tem muito mais coisas que eu ainda preciso adquirir consciência, que eu preciso amadurecer, mas assim, garanto que essa experiência ela já me amadureceu muito naquilo que eu preciso realmente trabalhar em mim, e eu penso que continuar investindo em mim, no meu processo, ainda vai reverberar em muito mais amadurecimento e aprendizado, que no fim das contas vai reverberar em todas as áreas da minha vida, que é o principal objetivo, né? Quando a gente se transforma, automaticamente essa transformação ela acaba alcançando tudo, tudo e com todas as pessoas que a gente se relaciona.